Publicadas recomendações para mitigar aumento dos preços dos combustíveis nos Açores, o Parlamento açoriano recomenda a criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática. Homem detido por abuso sexual de criança de 10 anos no Grupo Central. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. As resoluções do Parlamento Regional que recomendam ao Governo a aplicação de medidas de mitigação do impacto do aumento do preço dos combustíveis e acelerem a transição energética foram hoje publicadas em Diário da República. A Assembleia Legislativa Regional recomenda ao Governo que proceda à redução imediata do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o ISP, em 10 cêntimos por litro na gasolina e em 15 cêntimos por litro no gasóleo e por quilograma de gás butano em garrafa canalizado ou a granel. É ainda solicitado que o Executivo proceda à criação de um apoio destinado à redução do preço máximo de venda do gasóleo colorido e marcado para a agricultura e pescas em 15 cêntimos por litro. Na mesma resolução ao Governo Regional é recomendado que alargue a abrangência e a divulgação pública e reforce as verbas destinadas aos apoios à transição e eficiência energética e combate à pobreza energética. Uma outra resolução publicada também em Diário da República recomenda ao Governo Regional a implementação de medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis através da concessão de um apoio extraordinário ao gasóleo rodoviário e à gasolina, destinado às famílias, empresas, operadores de transportes coletivos, setor do táxi, instituições particulares de solidariedade social e entidades dos setores social e associativo, através da redução do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos em 10 cêntimos por litro na gasolina e em 15 cêntimos por litro do gasóleo rodoviário. Ambas as resoluções foram aprovadas no Parlamento Regional na sessão plenária referente ao mês de maio. O Parlamento açoriano aprovou ontem um projeto de resolução que recomenda ao Governo da República a criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática por a região ter uma legitimidade material, científica e simbólica ímpar. A iniciativa, subscrita por todos os partidos com assento parlamentar, foi aprovada por unanimidade. A deputada do PSD, Nídia Inácio, referiu na apresentação que o projeto de resolução é um ato de justiça para com a história dos Açores, para com a memória marítima de Portugal e para com todos aqueles que, ao longo de décadas, têm defendido e estudado e também valorizado o património natural subaquático. A criação do Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática nos Açores não é uma ambição sem fundamento. É a consequência natural de um percurso, de uma vocação e de uma responsabilidade. Por isso, este projeto de resolução recomenda ao Governo da República que promova, em articulação com a região autónoma dos Açores e com as autarquias locais territorialmente competentes, a criação deste Museu Nacional. Recomenda também que seja definido um documento fundador, um programa museológico, a missão, os objetivos, o modelo de gestão, as áreas de reserva, conservação, investigação, exposição e mediação cultural. É preciso uma visão nacional que reconheça que Portugal também se afirma a partir das suas regiões autónomas e que a descentralização cultural não pode ser apenas palavra bonita no discurso. Tem de se traduzir em decisões concretas. O futuro museu é considerado um instrumento fundamental para a proteção e valorização do património cultural subaquático português, para o reforço da coesão territorial, para a afirmação do papel dos Açores no espaço atlântico e para a dinamização cultural, científica, educativa e turística do país. A criação de um Museu Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática nos Açores surgiu na sequência de uma petição com mais de 3.000 assinaturas que foi discutida na Assembleia Legislativa em maio. Ora, nas reações, a deputada Marta Matos, do PS, considerou que os Açores são
absolutamente centrais nesta matéria pela sua geografia, pela sua história, pelo seu património e por se afirmarem como um dos principais centros mundiais do património subaquático. Já Hélia Cardoso do Chega referiu que cabe aos deputados regionais dar continuidade ao trabalho feito pelos peticionários, em especial pelo Dr. José Luís Neto. O deputado do Bloco, António Lima, referiu que existe um consenso alargado no Parlamento e também na sociedade açoriana quanto à possibilidade e à necessidade da criação deste Museu Nacional na região e, com vontade política, trabalho e visão, ele é possível de concretizar. Nuno Barata, deputado liberal, disse esperar que a proposta tenha boa recepção na República e que o projeto seja concretizado em breve. Ora, para o deputado Pedro Pinto, do CDS-PP, a materialização do museu significa valorizar todo o espólio subaquático que existe, sendo também fundamental para dar continuidade à classificação da cidade de Angra como Património da Humanidade pela Unesco. Por fim, Pedro Neves do PAN disse que a região tem legitimidade para acolher o projeto, que era algo que o partido já defendia. O Parlamento dos Açores rejeitou ontem 2 projetos de resolução apresentados pelo Bloco de Esquerda sobre a manutenção no Grupo SATA da nova empresa de assistência em escala e um acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP. O projeto de resolução que propunha a manutenção no Grupo SATA da nova empresa de assistência em escala, o Handling, foi rejeitado com os votos contra de PSD, Chega, CDS-PP, PPM e Iniciativa Liberal, votos a favor do Bloco de Esquerda e PAN e com a abstenção do Partido Socialista. O segundo, relativo ao acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP, foi chumbado com os votos contra de PSD, CDS-PP, PPM, IL e PAN, votos a favor de Chega e BE e com a abstenção do PS. Na apresentação das propostas, o deputado do Bloco, António Lima, referiu que o Grupo SATA é constituído por empresas estratégicas para a região e é o instrumento mais importante para a mobilidade dos açorianos. Separar e privatizar essa função significa que o Grupo SATA passará a depender totalmente de uma empresa privada que terá, na prática, um monopólio no mercado de pequena dimensão, como é o nosso. Significa retirar à SATA Açores grande parte da sua capacidade enquanto empresa, colocando em causa a sua operacionalidade futura. Por parte do Governo Regional, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, esclareceu que as operações em curso inserem-se no plano de reestruturação assinado com a Comissão Europeia e garantiu que o serviço de handling será sempre prestado por uma SATA pública, por uma SATA privada ou por quem vencer o concurso das obrigações de serviço público, as OSP. O Bloco defendeu ainda que, face aos processos de privatização em curso, deveria existir um acordo estratégico entre a SATA e a TAP que permitisse reforçar a conectividade dos Açores, criar ganhos de escala e eficiência, aumentar a resiliência operacional e, ao mesmo tempo, preservar a autonomia regional e a missão da companhia açoriana. Ora, por seu turno, Duarte Freitas lembrou que há acordos estratégicos entre os 2 grupos de aviação, mas que na fase em que está o processo de reestruturação da SATA, outros tipos de acordos societários são totalmente inviáveis. Aquilo que acontece se não cumprirmos aquilo que foi assumido pelo Estado português é a necessidade, em última instância, de devolver, no caso do Grupo SATA, mais de 450 milhões de euros que estão no plano de restauração. Ora, isto é de todo inviável e, portanto, aquilo que é a nossa obrigação, em especial neste momento, é evidenciar que estamos a tentar cumprir aquilo que está definido no plano de reestruturação. Em reação pelo Partido Socialista, Carlos Silva concordou que o Governo deveria ter tentado manter o controle do handling, tendo em conta a importância que tem para a região, e levanta uma questão. É importante que explique efetivamente porque é que num documento de um estudo independente há um resultado positivo na atividade do handling e numa resposta a um requerimento o Governo elenca prejuízos anuais que chegam a atingir os 6 milhões de euros na atividade do handling.
Quanto à proposta de acordo estratégico entre as companhias aéreas SATA e TAP, o deputado socialista rejeitou a solução, argumentando que as empresas estão em processo de privatização. Já o liberal Nuno Barata disse ter imensas dúvidas sobre como o governo quer vender a Azores Airlines, antevendo que se chegará ao final de 2026 e não se irá ter nem TAP nem Azores Airlines vendidas, e os açorianos e os portugueses vão mais uma vez assumir os prejuízos. Vamos chegar ao final de 2026, até porque já falta pouco para o final de 2026, e não vamos ter nem TAP nem Azores Airlines vendida. E os açorianos e os portugueses vão mais uma vez assumir os prejuízos. Também em reação, o parlamentar Pedro Neves do PAN acrescentou que não concorda que haja o ajustamento de duas companhias completamente falidas sob a proposta de parceria entre SATA e TAP. Pelo PSD, Paulo Simões lembrou que não foi o atual executivo de coligação que inventou a privatização do handling, mas foi empurrado para tal pela má gestão que o PS fez na SATA. Por outro lado, acrescentou que, atendendo aos dois processos de privatização que estão em curso, nem a TAP pode negociar com a SATA, nem a SATA pode negociar com a TAP. Por sua vez, o parlamentar Francisco Lima do Chega contrapôs que a privatização do landing evitará a sua insolvência por incumprimento daquilo que é exigido pela União Europeia. Pedro Pinto, do CDS-PP, considerou as iniciativas do Bloco como um absurdo político, perguntando mesmo a António Lima onde é que as propostas se enquadram na decisão de privatização das duas empresas do grupo SATA. Ainda na sessão plenária de ontem, o Parlamento aprovou por unanimidade um projeto de decreto legislativo que cria mecanismos de promoção e utilização obrigatória de sal iodado na administração pública regional, apresentado por PSD, CDS-PP e PPM. Das preocupações centrais deste processo foi garantir que a estratégia adotada fosse dirigida aos grupos de população em que a fortificação por iodo é mais eficaz, em especial crianças, jovens e grávidas. E por isso o diploma assenta em dois eixos complementares. O primeiro eixo é a utilização de sal iodado em contextos institucionais, designadamente na administração pública e nos estabelecimentos educativos. O segundo eixo é o reforço da suplementação de iodo junto das mulheres em pré-conceição, grávidas e a amamentar. Aqui o diploma vai mais longe. Assegura a disponibilização gratuita da suplementação e promove a articulação com o setor privado da saúde, onde muitas destas mulheres são acompanhadas. Um diploma que responde a um problema real, com base em evidência científica e com foco naquilo que verdadeiramente importa: proteger as crianças, apoiar as grávidas e promover melhores níveis de saúde na população açoriana. Ana Jorge, deputada social-democrata no Parlamento açoriano. A Polícia Judiciária deteve um homem de 64 anos fortemente indiciado pela prática de um crime de abuso sexual de crianças cometido contra uma menor de 10 anos. A investigação desenvolvida numa ilha do Grupo Central dos Açores começou no mês de abril, na sequência de denúncia apresentada pela mãe da vítima. As diligências realizadas permitiram apurar que o suspeito praticou os atos sexuais de relevo no interior de um estabelecimento comercial, aproveitando-se de um momento em que se encontrava sozinho com a criança. O detido será presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação. E é tudo no que toca à informação por agora. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira.